Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos. Que o sol da justiça, que é Cristo, possa inundar seus corações nesse novo dia, dando-lhes sabedoria, entendimento e que todos tenham realmente um belo dia. Vamos estudar a lição? E hoje, terça-feira, 27 de agosto, a lição 9, ela tem como título: Quem disse que você poderia fazer isto? E a lição de hoje estava baseada ali no livro de Marcos, no capítulo 11, do versículo 27 até 33. E aqui esse título dessa lição de hoje está relacionada a uma pergunta que líderes do Templo de Jerusalém perguntaram a Jesus por que ele tinha autoridade para purificar o templo. E Jesus, após ele purificar o templo ali de Jerusalém, e ele sair para uma cidade vizinha, e ele voltou no dia seguinte. E nesse dia, quando ele estava no templo, né, assim caminhando em torno do templo ali, os judeus confrontaram a ele Jesus, indagando com que autoridade ele tinha para ele agir daquela forma dentro do templo e como ele fazia aquelas coisas, que autoridade ele tinha para fazer isso. E ele disse que responderia se eles respondessem uma pergunta. Jesus, contra-atacando a esses líderes judeus, ele faz uma outra pergunta. O batismo de João Batista era de Deus ou dos homens? E Jesus só responderia, né, se ele como ele tinha autoridade para purificar o templo e a autoridade que ele tinha, se eles respondessem essa pergunta: o batismo de João era de Deus ou dos homens? E os líderes judeus, eles perceberam, né, que eles estavam ali em conflito, né, e que eles estavam encurralados com essa pergunta. Daí eles pensaram: se nós falamos que é de Deus, Jesus ia perguntar: então por que vocês não acreditaram nele? Se dissessem que era dos homens, o povo poderia se revoltar, né, para ter toda aquela autoridade. E Jesus, para realmente colocar assim uma saia mais justa neles, conta uma parábola, né, de um homem que ele comprou realmente um terreno, né, e ele plantou assim uma vinha e ele cercou realmente todo esse terreno, construiu assim um lagar, né, um tanque para fazer o vinho, né, e retirar a vinha. Ele edificou uma grande torre ali também. E ele arrendou toda essa propriedade dele para alguns lavradores. E ele disse que ele iria se ausentar daquele país, mas que eles cuidassem realmente das coisas dele. E no tempo da colheita, o dono desta vinha, ele mandou um servo dele para que ele acompanhasse a colheita, né? Mas eis que os lavradores que se encontraram na terra dele pegaram esse homem e o agarraram, espancaram e jogaram ele para fora do terreno. E o dono da vinha mandou um segundo homem, outro servo dele,
e eles acabaram fazendo a mesma coisa, eles bofetearam na cabeça, insultaram aquele homem e jogaram para fora. E esse homem também, eles acabaram matando esse homem. E assim o dono da vinha mandava sempre esse servo, e eles esbofeteavam, matavam a cada servo que ele mandava. Aí ele acabou mandando o seu próprio filho, né? Jesus contando nessa parábola, que esse dono da vinha mandou o seu próprio filho para que ele acompanhasse a colheita das uvas, né? E eles reconheceram, falaram lá, esse é o filho do dono da vinha. E esses lavradores disseram então entre si, né? E este é o herdeiro, ora, vamos matá-lo. E o atiraram para fora e assim o fizeram. Aí Jesus pergunta: que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. E ainda falou para esses líderes judeus, né? Ainda não leste as Escrituras? E Jesus falou, né, que a pedra que os construtores haviam rejeitado, esse veio ser a pedra angular. E ainda disse para eles: isto procede do Senhor, é maravilhoso aos nossos olhos. E os líderes do templo, né, ao ouvir isto, porque viu que a mensagem era para eles e que realmente, né, eles estavam diante da mente do Filho de Deus, né, pela história que Jesus contou, eles imaginaram, né, não tinham certeza. E daí eles pegaram e se retiraram, porque a intenção deles era realmente prender e matar a Jesus. Mas como havia uma multidão grande ali, eles acabaram desistindo disso. O que nós vemos nessa história, né, contada por Jesus, que após ali ele purificar o templo, né, de Jerusalém, que ele se retirou, né, e foi lá para Betânia, e que foi na casa de Lázaro também, que ele ficou lá e pousou lá na casa de Lázaro, que ficava ali uns 6 quilômetros dali. E no dia seguinte foi que ele voltou para o templo com os discípulos, e ele foi justamente abordado, né, duramente por esses líderes judaicos, os escribas, né, e fariseus, e que eles fizeram essa pergunta: mestre, com que autoridade tu tens agido aqui nesse tempo? Com que autoridade faz essas coisas, né? Ele diz: ou quem te deu tal autoridade para os fazeres? Está lá em Marcos 11, 28. E Jesus, com sabedoria, responde aos líderes no templo: vou fazer-vos uma só pergunta, e se me responderes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha dos céus ou dos homens? Responderam, e Jesus falou assim: responde. E os líderes ficaram quietos. E os líderes judeus discorriam entre eles, assim, conversando, né? E eles falaram assim: ó, se dissermos que é do céu, ele dirá então: por que nos acreditasse nele? Por que nós não acreditamos nele? Se porém nós dissermos dos homens, nós temos que temer o povo, porque todos consideravam o João Batista, né, como profeta. E então os líderes responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, disse a eles também: eu tampouco vos digo com que autoridade faço essas coisas. E alguns dizem que Jesus não respondeu
os mestres da lei e os anciãos ali do templo, né? Porque eles não conheciam outros caminhos para obter capacidade e competência para o seu ministério. Senão os convencionais teriam ridicularizado eles, né? E a Jesus, se esse invocasse a Deus, o Deus Pai, como fundamento assim de sua ação, eles também teriam dificuldades. Outros dizem que o Evangelho revela que durante o ministério de Jesus havia dois grupos assim de pessoas: aqueles que reconheciam a sua autoridade e que se submetiam a ele, e aqueles que o rejeitavam e procuravam silenciavam através de palavras, como foi este caso desses líderes judaicos. E Jesus tinha plena consciência de estar agindo com autoridade concedida pelo Deus Pai. E queria que todos enxergassem isto, ou seja, a fonte de suas palavras e ações era o Pai que está nos céus. Afinal, ele é filho de Deus. E o Deus Pai confiou a ele, filho Jesus, proclamar o reino de Deus aqui na terra e realizar as obras sinalizadoras de sua presença. O Deus Pai garantia, portanto, a ação do Filho Jesus. Arguidos pelos sumos sacerdotes e os mestres da lei do templo, seria fácil para Jesus dar uma resposta correta. Porém, ele sabia que por mais esclarecesse as dúvidas, eles nunca iriam entendê-lo, porque ele falava das coisas que o Pai lhe revelava, que Deus revelava a ele, coisas que os homens não entendem por si mesmos, né? E é o caso dos líderes judaicos, né? Jesus nunca usou de força nem de violência, mas sempre de sabedoria dos céus e as suas ideias também. Jesus continuamente confundia aqueles que armavam ciladas contra ele, porque ele atuava com sabedoria do Espírito Santo e tinha pleno conhecimento da falsidade daqueles que o investigavam, porque ele lia corações e ele tinha poder para isso. A sabedoria divina confunde o mundo à mentalidade má. Quantas vezes nós, como cristãos, fazemos perguntas assim a Deus e não recebemos respostas? E Ele quer que nós busquemos sabedoria através do Espírito Santo para obter essa resposta. E muitas vezes Jesus não nos dá respostas porque existem coisas que nós não queremos aceitar a resposta. Porque já temos uma opinião formada e não aceitamos mudar. O fato de não nos abrirmos ao Espírito Santo e ter o devido entendimento dos mistérios de Deus e aceitá-los, acontece porque nós estamos impregnados da mentalidade do mundo. Precisamos desistir de nossas próprias opiniões espirituais que não condizem com as Sagradas Escrituras. A parábola dos lavradores de Marcos 12, capítulo 12, versículo de 1 a 12, faz parte do relato de Marcos sobre o terceiro dia de que Jesus passa em Jerusalém e depois de sua entrada triunfal. E ela encerra o primeiro quadro de conversas de Jesus com representantes das várias categorias do clero do templo judaico. A parábola é contada em resposta às perguntas dos principais sacerdotes e escribas e dos anciãos pela autoridade mostrada por Jesus na purificação do templo. Ela complementa com seu discurso narrativo e velado a confrontação mais direta e pericope anterior que nós falamos lá em Marcos 11, 27 a 33. Nas outras conversas de Jesus, ele é indagado acerca de sua opinião sobre o tributo a César, a ressurreição e o principal mandamento. E Jesus sempre deu respostas assim para buscar sabedoria, que as pessoas busquem sabedoria para obter essa resposta.
Jesus contou a parábola da vinha dos lavadores maus. Essa história tem algumas semelhanças, né, com a parábola da vinha que aparece em Isaías 5, em que Deus apresenta-se uma firme acusação contra Israel e todos aqueles que conheceram o paralelo, especialmente aqueles líderes da época. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para que elas venham aceitar a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando elas aceitam a Jesus como Salvador e Senhor, elas passam a ter sabedoria, ter entendimento, porque o Espírito Santo começa a trabalhar e dá o devido entendimento para as pessoas, e elas começam a manusear melhor as escrituras e parábolas, e todas as palavras de Jesus caem realmente no entendimento, porque o Espírito Santo trabalha e dá sabedoria para cada um de nós. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus que se aproxima, ele vai levar você, a sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Porque você estará no céu. Você terá a oportunidade de estar face a face com Jesus. Você já imaginou isto? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.